crianças! Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para vocês, crianças do primeiro ano. A nossa aula de número 78. Eu estou aqui com vocês, professora Ana Lúcia. Estamos juntos para mais uma sequência de aulas. O que vamos precisar de materiais para a nossa aula de hoje? Então, você vai precisar do caderno, você vai precisar do lápis de escrever, vai precisar do lápis de cor, da borracha e do apontador. Então, são os materiais que você já está acostumado a utilizar nas suas aulas. Agora, a professora vai orientar você a escrever aquelas informações iniciais no seu caderno. Você vai pegar uma folha que você ainda não utilizou lá no seu caderno e primeiro o que você vai preencher? A data. Primeiro você escreve a palavra data, lá na primeira linha, certo? Ali você vai escrever o dia e o mês. Como é que você procura o dia e o mês para poder preencher aqui? Você vai num calendário lá na sua casa e você pode também pedir ajuda de um adulto, de um responsável que esteja aí com você, ok? Na linha de baixo, você escreve primeiro a palavra nome. Depois, você vai escrever seu nome. Você pode pegar auxílio de um crachá, assim como a professora tem aqui o nome dela, ó, Ana Lúcia. Você pode pegar o auxílio desse crachá para poder escrever o seu nome, certo? E na outra linha, você vai escrever a palavra aula 78. Você vai precisar de dois números para escrever 78. O 7 e o 8, certo? Agora, depois você coloca as letras L e P. O que significam essas letras? Isso mesmo, língua portuguesa. L de língua, P de portuguesa. Depois você pode fazer um colorido na folha, que daí você separa essas informações iniciais das outras atividades que nós vamos registrar no caderno no decorrer da nossa aula. A professora vai dar um tempo para você escrever e caprichar no seu caderno e nós já retornamos para o início da nossa aula, ok?
Informações registradas lá no seu caderno? Muito bem! Parabéns pelo seu capricho, pela sua preocupação em registrar todas essas informações que são muito importantes para o início da nossa aula. Agora, crianças, vamos relembrar. O que nós vamos relembrar? Você observou que a professora está com uma logo aqui na mesa, que é a mesma que tem aqui na camiseta da professora. Vocês lembram dessas primeiras aulas? Vocês lembram o que isso aqui significa? Vamos se lembrar todos juntos? Então, aqui nós podemos ler palavra, imagem e palavras, certo? Vocês concordam comigo? Estão pensando aí? Aqui em cima nós temos uma palavra com duas letras. O que está escrito aqui? D com E, que forma a palavrinha de. Exatamente. Aí aqui nós temos os olhos e uma lupa, que é esse objeto aqui que a professora trouxe também para vocês verem. Para que serve essa lupa? Nós podemos utilizar essa lupa quando precisamos olhar alguma coisa assim mais de perto, certo? Então aqui tem uma lupa e tem olhos. E depois temos duas palavras. Nos textos. Nos textos. De, olho, lupa, nos textos. Tá estranho? Não está estranho. Deixa eu contar um segredo para vocês. Alguns textos nós podemos substituir as palavras por imagens. Mas nós não podemos ler só a imagem ou somente as palavras. Nós temos que ler tudo isso daqui junto. Você já sabia? Eu tinha certeza. Então ajude a professora a ler. De... E o que nós vamos ler aqui? De olho. Então aqui, esses olhos e a lupa... E os dois, eles estão substituindo a palavra olho. Isso mesmo. Então, o que eu leio aqui? De olho. De olho nos textos. De olho nos textos, professora. Vamos relembrar o que é o de olho nos textos? Olhem novamente aqui. Então, a nossa imagem
o par de olhos e a lupa, a palavra de e as palavras nos textos. E nós lemos de olho nos textos. Nós lemos tudo junto. Vocês lembram que em outras aulas a professora Ana Lúcia comentou com vocês a importância de nós observarmos os textos que estão ao nosso redor? Sim, é muito importante. Quais textos? Qualquer texto. Você pode observar textos com imagens, textos com palavras, textos com imagens e com palavras, assim como esse. Você pode observar músicas. Música é texto, música é texto. Você pode observar tirinhas, histórias em quadrinhos. Você pode observar um cartaz. Nós temos muitos textos ao nosso redor. Você já observou também, às vezes, os sons que alguns textos emitem? Sim, tudo isso nós podemos observar e nós podemos ler. Por isso que a professora disse para vocês ficarem de olho nos textos que estão ao nosso redor. E na outra aula de olho nos textos, a professora Ana Lúcia trouxe para vocês uma letra de canção. Quem lembra essa letra de canção? O nome da canção era Lobo-Guará, Nosso Pantanal. De quem que era a canção? Da banda Casa Cantante. Vou cantar só um pedacinho para você lembrar. Olha quem vem de lá é o Lobo-Guará. Olha quem vem de lá é o Lobo-Guará. Lembrou? Tenho certeza que você ia lembrar. Nós observamos, lemos a letra da canção, cantamos juntos a canção e descobrimos que ela trazia vários animais lá do Pantanal. Conversamos alguns assuntos de que essa letra tratava. E a professora também trouxe um texto chamado Foto-Legenda. Vocês viram que alguns textos eles trazem a legenda para complementar as informações que aquela imagem traz para nós. E nós vimos foto-legendas dos animais da letra de canção. Muito bem. E nessa sequência de aula de olho nos textos? E na aula de hoje, mais especificamente, o que vamos fazer, crianças? Eu quero que vocês prestem atenção. Será que você consegue adivinhar um enigma? Será que você consegue adivinhar a resposta para uma pergunta que eu vou trazer para você? Será que você consegue? Então, preste atenção. Fique de olho atento neste texto que eu vou trazer agora para você. Você adivinha? O que é? O que é? Já começou com uma pergunta. O que é o que é? Vocês perceberam? Duas vezes escrito aqui, ó. O que é? O que é? Preste atenção. Olhos atentos. Uma casinha. Uma casinha. Sem tranca e sem janela? Vou ler mais uma vez. O que é uma casinha sem tranca e sem janela? Pensem comigo. Casinha. O que é casinha? Pensa aí. É uma casa pequena. Pensa numa casa pequena. Pensa lá. Fecha os olhos e imagina uma casa pequena. Uma casinha. Tranca. Você sabe o que é tranca? Objeto usado para fechar portas, janelas e portões. Objeto usado para fechar portas, janelas e portões? Complicou, professora? Não. Vejam a imagem. Você pensou em alguma coisa que fecha a porta? Uma tranca que fecha a porta. Uma tranca que fecha a janela. Uma tranca que fecha portão? Agora vamos voltar lá para o texto? Será que eu consegui ajudar vocês? Vamos lá.
O que é o que é? Uma casinha sem tranca e sem janela. Uma casinha sem tranca e sem janela. Olha o que a professora contornou aqui para vocês. Sem tranca e sem janela. Sem, professora, quer dizer que tem 100 trancas e 100 janelas? O número 100? Não! Não é o 100 do número 100. O 100 que quer dizer que aquilo não existe. Que aquilo não existe. Que aquilo inexiste. Então é uma casinha sem tranca e uma casinha sem janela. Você sabe o que é? Está pensando? Vou dar mais uma dica para vocês. A resposta é uma palavra que você escreve com 1, 2, 3 letras. 1, 2, 3 letras. Uma palavra só, com 3 letras. Será que você consegue descobrir o que é? Já está pensando aí? Então, vou dar um tempinho para você pensar um pouquinho mais. E eu já volto com a resposta. Crianças, pensaram aí com vocês? Qual a resposta para o nosso enigma? Eu trouxe para vocês, aqui tem uma caixa e eu vou retirar algumas pistas para que nós possamos descobrir a resposta desse nosso enigma, certo? O que eu vou fazer? Eu vou retirar devagar, ó. Abrir a caixa e agora eu tô tirando um objeto. Que objeto é esse? Que objeto é? É um ninho. Isso mesmo. O que geralmente tem em ninho? Pensa aí com você. O que será que tem em ninho? Agora a professora vai tirar aqui as outras pistas que vão compor este ninho e que nós vamos responder aqui o nosso enigma. Ok? Vou tirar aqui uma primeira pista. Atenção! O que tem aqui? Um ovo? Um ovo. Aqui dentro deste ovo tem uma letrinha. E essa letrinha vai compor a palavra que nós vamos descobrir da resposta. Vamos quebrar esse ovo? Vocês ajudam a professora a quebrar o ovo? 1, 2, 3. Será que a professora consegue quebrar o ovo? O que aconteceu? A professora Ana Lúcia tirou uma letrinha. Letrinha O. Vou colocar essa letrinha aqui do lado. Para nós vermos. Letrinha O. Certo? Vamos tirar mais alguma coisinha aqui da caixa? É mais um ovo. A professora vai quebrar mais um ovo. Vamos lá. 1, 2, 3. Tem mais uma letrinha. Que letrinha que tem aqui agora? Vocês conseguem identificar essa letrinha? Que letrinha é essa?
Letrinha V. Vocês já conseguem ler? Eu acho que sim. Vocês já estão conseguindo descobrir qual que é a resposta do nosso enigma? Falta mais uma letrinha, né? Vamos ver. Mais uma. O que será que é? A professora vai quebrar novamente o ovo. 1, 2, 3. Vamos ver o que tem. Mais uma letrinha. E agora? Será que você já conseguiu ler a resposta do nosso enigma? Você conseguiu ler aí? O que está escrito? Você conseguiu ler? A professora vai te ajudar. Sozinha essa letra? O. Essas duas letras juntas? Qual que letrinha que é essa? V. Mais essa letrinha? O. O que vai formar V com O? Vô. Vamos ler juntos? O. Vô. Ovo. Vamos preencher agora, lá na nossa tela, as letrinhas que a professora acabou de abrir aqui. Letrinha O, letrinha V, letrinha O. Que palavra que formou? Ovo. Agora, lá no seu caderno, você vai registrar a palavra ovo, que é a resposta do nosso enigma. E guarda essa resposta aí na sua cabeça, ok? Que nós vamos precisar muito dessa palavra no decorrer das nossas aulas. Então, registra no seu caderno a palavra ovo. Um tempo para você. Muito bem, crianças, registraram a palavra ovo aí no seu caderno? Agora preste atenção. Então, nós escrevemos a palavra ovo utilizando 3 letras, que é a resposta lá daquele enigma, certo? Vejam, a professora Ana Lúcia quer chamar a atenção para vocês aqui para a palavra ovo. Olha o que a professora Ana Lúcia vai fazer. Prestem atenção. Todos atentos? Olha o que eu estou fazendo. Crianças, o que eu fiz? Vocês prestaram atenção no que a professora fez? Me contem o que eu fiz. Eu inverti a letra O, que estava aqui no final, coloquei para cá. E essa outra letra que estava aqui, coloquei para cá. Me contem uma coisa. Mudou a palavra? Eu inverti letras. Mas mudou a palavra?
continua escrito ovo aqui? Parabéns para quem disse que sim, que continua escrito ovo. Porque deixa eu contar para vocês. Essa palavra ovo, escrita com uma letra O aqui, uma letra V e uma outra letra O no final, se eu inverter o O no final e do começo, eu não estou mudando a escrita da palavra ovo, continua ovo. Mas se eu fizer isso daqui, continua ovo? Não é mais ovo. E o que eu leio? Vamos ler juntos? V com O, a professora já tinha ensinado vocês. É vô. E agora ficou um O sozinho no final. Vô-o. O que é voo? A ação de voar. Voar. Voo. Certo? Então vocês perceberam? Vocês colocaram as letras corretas aí no caderno de vocês? Legal. Então nós temos que tomar bastante cuidado, tá? No momento de registrar as palavras e perceber se trocando, se invertendo, nós não estamos escrevendo aquilo que nós gostaríamos de escrever. Muito bem. Vamos continuar? Vamos sim. Vamos continuar observando outro texto. E a professora Ana Lúcia trouxe para vocês um texto. Um texto que fala de ovo. Um texto que fala de ovo, professora? O que será que é? Será que é uma receita? Será que é uma piada? Será que é um convite? Será que é um bilhete? Uma mensagem? Olha o texto que a professora trouxe para vocês. O que vocês acham que é? Vocês observam esse texto aqui comigo? Então, observem esse texto aqui comigo. Será que esse texto tem título? O que vocês acham? Ai, professora Ana Lúcia, não dá para saber se tem título. Ah, pois eu vou ajudar vocês. Deixa eu contar um segredo. Este texto é um poema. Agora eu confundi vocês, né? Aonde? Onde que estão os versos, professora? Ah, é um poema sim. E se eu contar para vocês que aqui é o título desse poema? Tá? Aqui é o título desse poema, certo? Se eu contar para vocês que aqui nós temos palavras que contornam esta imagem. Que imagem é essa? É um ovo. Isso mesmo, é um ovo, tá? E as palavras contornam, certo? Vocês lembram que lá naquela adivinha, naquele enigma que eu mostrei para vocês, dizia que o ovo era uma casinha pequena. É uma casinha pequena? Uma casinha pequena. Sem tranca. Por que sem tranca? Porque não tem nada que tá prendendo aqui, né? E tem janela? Não tem janela. Então, por isso que nós vimos lá na adivinha, naquela nossa pergunta, no enigma, que era uma casinha pequena. Por quê? Porque o ovo, ele é, até o desenvolvimento de alguns animais, né, de alguns filhotes, eles se desenvolvem dentro do ovo. Por isso que é uma casinha sem tranca e sem janela. Então, neste poema que a professora está trazendo para vocês, que as palavras contornam aqui em volta do ovo, foi uma forma diferente que um autor, eu vou mostrar para vocês, que aqui embaixo está escrito o nome do autor, que eu vou contar o nome desse autor para vocês, tá? Ele escreveu o poema de uma forma diferente. Ele escolheu uma forma diferente de escrever este poema, a mensagem que ele queria transmitir. Agora me acompanhem. O título desse poema é A Ave ou o Ovo? Observem lá, na tela. A ave ou o ovo? É o título do poema que está bem aqui em cima.
ok? Agora, o autor. Sabe quem é o autor desse poema? Está escrito aqui embaixo, como eu mostrei para vocês. É o Fábio Bahia. Vocês conhecem, já ouviram falar no Fábio Bahia? O Fábio Bahia, ele é natural, quer dizer que ele nasceu em Santa Luz. Santa Luz é uma cidade lá da Bahia. O Fábio Bahia, ele é escritor, poeta, educador, licenciado em letras. Quer dizer que ele estudou letras pela Universidade Estadual da Bahia. Então, Fábio Bahia, que escreveu esse poema, ele teve essa ideia de colocar as palavras em volta do ovo. Aí vocês vão perguntar assim para a professora: professora, mas como é que a gente vai ler? Tem que ficar fazendo assim com a cabeça? Então, isso mesmo. A ideia de você interagir, né, com as palavras, contornando aqui o ovo. Mas a professora trouxe para vocês, retirando as palavras aqui do formato do ovo, a professora trouxe para facilitar para vocês o texto aqui na tela. Vamos ver? A ave ou o ovo? Olha o poema aqui no cantinho. Então a professora retirou daqui para ler para vocês. Talvez a dúvida mais cruel e atroz que por gerações atormentam o povo. Quem veio primeiro, a ave ou o ovo? Fábio Bahia. Vou ler pela segunda vez. A ave ou o ovo? Talvez a dúvida mais cruel e atroz que por gerações atormentam o povo. Quem veio primeiro, a ave ou o ovo? Agora, crianças, eu quero que você pegue o seu caderno e pule uma linha depois que você escreveu a palavra ovo. E você vai escrever aqui o nome desse poema que você acabou de conhecer, que foi escrito pelo Fábio Bahia. Você vai registrar lá a ave ou o ovo. Observe que no final do título do poema, nós temos um ponto de interrogação. Porque é uma pergunta: a ave ou o ovo? Tempo para você registrar aí no seu caderno.
registrou lá no seu caderno? Não esqueceu do ponto de interrogação, né? Tenho certeza que não. Crianças, agora vamos combinar uma coisa. Atenção com a professora. Nós vamos combinar aqui uma situação. A professora vai fazer algumas perguntas para vocês, certo? Perguntas do poema. E quando tiver a resposta, você vai levantar um dedinho, se for aquela resposta estiver indicando que é para você levantar um dedinho. Se a resposta estiver marcando 2 dedinhos, assim como tá aqui na tela, certo? Aí você levanta 2 dedinhos. Então não esquece, se for um dedinho ou se 2 dedinhos. Combinado? Tenho certeza que sim. Então, atenção, dedinhos preparados? Qual a finalidade do poema que lemos? Qual a finalidade? O que é a finalidade, professora? Qual o objetivo? O porquê? Qual o propósito do poema que nós acabamos de ler? Ave ou ovo? Que o Fábio Bahia escreveu. Instruir uma receita de culinária. Esse poema foi escrito com o objetivo de ensinar alguém a fazer uma receita de culinária? Instruir? Ou foi feito com o objetivo de representar um pensamento ou dúvida? Representar um pensamento ou dúvida. Vejam, se você acha que foi instruir uma receita de culinária, dedinho 1. Tá vendo o dedinho ali apontado? Se você acha que foi representar um pensamento ou dúvida, 2 dedinhos. A professora vai dar a resposta. Vamos lá. 1, 2, 3. Representar um pensamento ou dúvida. Por quê? Por acaso a professora disse assim, ó. Pegue uma tigela, pegue água, pegue uma colher. Não. Estava escrito isso no poema do Fábio Bahia? Não estava. Então a finalidade dele não era para instruir uma receita culinária. Por que era representar um pensamento ou dúvida? Lá no poema dizia assim: a ave ou o ovo? Talvez a dúvida mais cruel e atroz. Dúvida mais cruel. O professor até contornou a palavra dúvida. O que é dúvida? Dúvida é uma falta de certeza. Quando você não tem certeza de alguma coisa, é uma dúvida. Que por gerações. Como assim gerações? Gerações, um conjunto de pessoas que fazem parte de uma mesma época. Então, várias pessoas durante um bom tempo, as gerações, essas dúvidas, de acordo com o poema do Fábio Bahia, essas dúvidas atormentam o povo. Qual dúvida? Essa dúvida de quem veio primeiro, a ave ou o ovo? Então, por isso que a finalidade era transmitir essa dúvida que, de acordo com o Fábio Bahia, durante muito tempo, as pessoas têm. Qual o assunto, então, do poema? Levanta um dedinho se você acredita que o assunto do poema, tipos de ave e ovo. Se você acha que o assunto do poema, dúvidas sobre a ave e o ovo, você vai levantar 2 dedinhos. Então, de volta, um dedinho, tipos de ave e ovo, 2 dedinhos, a dúvida sobre a ave e o ovo. A professora vai mostrar a resposta. A dúvida sobre a ave e o ovo. Parabéns, tenho certeza que você acertou. Então, o poema tratou sobre essa dúvida sobre a ave e o ovo, certo? Não falou sobre tipos de ave. E agora eu vou te perguntar. Você sabe quem veio primeiro? A ave ou o ovo? Quem veio primeiro? A ave ou o ovo? Você sabe? Pois a professora Ana Lúcia foi pesquisar. Então nós vamos continuar de olho nos textos. E a professora Ana Lúcia achou num blog Parque das Aves. Tinha um texto. Esse texto, o nome dele era Fatos Incríveis sobre Ovos de Aves. Crianças, eu fui buscar o texto para vocês, que eu pesquisei no blog parquedasaves.com.
Fatos incríveis sobre ovos de aves. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Os ovos foram inventados antes das galinhas, pois dinossauros já colocavam ovos em ninhos muito antes delas existirem. Inclusive, alguns dinossauros, como os maiasauros, sentavam em seus ovos para aquecê-los, exatamente como as aves fazem. As aves evoluíram destes répteis antigos. Então, podemos afirmar que a galinha veio depois do ovo. Por essa vocês não esperavam, né, crianças? Então, deixa eu mostrar para vocês lá as imagens que a professora encontrou, onde, de acordo com o texto que a professora pesquisou, disse que os dinossauros, mais especificamente de acordo com o texto, os maiasauros, tá? Eles já colocavam ovos nos ninhos, muito antes das galinhas. Vocês sabiam disso? Tenho certeza que não. Então, vocês observaram que este texto que a professora trouxe, ele é diferente do poema. Sério? Então eu vou perguntar para vocês, e qual a finalidade desse texto? Dessa curiosidade que nós lemos? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo dele? Levanta um dedinho se você acha que é informar um assunto sobre os ovos e as aves. E levanta 2 dedinhos se você acha que é narrar uma história sobre dinossauros. Vou repetir para você. Levanta um dedinho se você acha que este texto, Fatos Incríveis sobre Ovos de Aves, a finalidade dele era informar um assunto sobre ovos e aves, ou 2 dedinhos, narrar uma história sobre dinossauros. A professora vai dar a resposta. Informar um assunto sobre os ovos e as aves. A professora não estava contando uma história sobre dinossauro, isso mesmo. Parabéns, crianças! Então, nós vamos continuar de olho nos textos. Hoje a professora trouxe para vocês, começamos lá com a adivinha, aí depois lemos o poema e agora a professora contou para vocês uma curiosidade, um fato incrível sobre ovos de aves. Então, crianças, continue aí de olho nos textos e até a próxima aula!